bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hoje estamos aqui para mais um episódio especial, na continuação do último episódio, onde começámos a falar sobre esta jornada que nos trouxe até ao podcast Cruzamento. O meu nome é André Correia, como habitual, estou acompanhado pelo Daniel Godelha e estamos aqui para mais um episódio do podcast Cruzamento. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a este episódio especial do podcast Cruzamento. E hoje vamos ter uma conversa descontraída, informal, mas muito importante para mostrar o que está por trás da construção de um podcast. Vamos falar sobre alguns elementos operacionais, portanto, se nos estás a ouvir e gostavas de fazer um podcast, este é o episódio para ti. E toda a jornada que nos últimos 4 anos, que podemos dizer, já temos muita experiência. Também podemos falar, André, dos contactos que temos tido para posicionar algumas pessoas a serem entrevistadas no nosso podcast. Portanto, obviamente, sem revelar nenhum nome. Portanto, isto tem sido uma jornada fantástica. André, queres começar por algum lado? Não, se calhar aqui, por dizer que se ouviram o episódio anterior, falámos um bocadinho da história, como chegámos até aqui, falámos da Inofarma e, sobretudo, falámos da grande necessidade que sentimos de continuar a falar sobre tecnologia e sobre saúde e também sobre como estes dois temas se interligam. Daí, também aqui revelar, como falámos, julgo que no episódio número 1, o nome Cruzamento, e o podcast Cruzamento surgiu exatamente dessa interseção entre a tecnologia e a saúde, foram sempre dois grandes pilares que aqui estivemos presentes. E depois, em termos muito operacionais, e só pegando estas palavras, Daniel, um bom microfone. Foi aí que nós começámos. Portanto, com o nome, uma ideia e um bom microfone, e depois pensar realmente nas conversas que queríamos ter, com quem queríamos ter e começar a planear. Eu acho que um grande ponto que nunca descurámos foi qualidade e consistência. Portanto, Isso. a partir daí, demos o pontapé de saída, não foi? Foi isso mesmo. Falas no nome, porque é uma coisa que está a perdurar no tempo, 4 anos, cruzamento. Na altura não foi. Bem, demos várias voltas, foi o primeiro nome que soou aos dois, que é exatamente cruzar a tecnologia com a área da saúde, mas demos várias voltas, nomeadamente a expansão internacional que temos. Nós temos vários episódios em inglês e o nome é difícil de dizer em inglês, noutra língua, e explorámos inclusive isso, mas aterrámos no cruzamento porque também é um nome português que nos faz muito sentido. Dito isto, seleção dos convidados. O André, como estavas a dizer, alta qualidade que nós pretendíamos. Tínhamos já uma rede de contactos robusta, mas esta também foi uma forma de consolidarmos essa rede. Tínhamos dois grandes pressupostos, André, se calhar vou verbalizar isto e depois passar para ti, que eram os verticais, portanto tinha que cruzar sempre a saúde e a tecnologia, sendo que o convidado ou a convidada poderia vir de uma área mais tecnológica e então falava também de algumas questões relacionadas com a saúde, ou vice-versa. O que acabámos por fazer mais vezes, vinha da área da saúde e falava sempre aqui com a questão da tecnologia. André, queres acrescentar? Sim, não, isso como disseste, foram sempre dois pilares e eu acho que acaba por cruzar bem. Eu tenho sempre esta imagem na minha cabeça de matriz, sendo a tecnologia mais transversal e depois a falarmos de uma indústria específica que é a indústria da saúde. E então aí sempre conseguimos cruzar. Tivemos também alguns episódios em que o convidado ou a convidada não vinham necessariamente da área da saúde, mas de alguma forma cruzávamos e trazíamos essas ideias de outras indústrias, de outras formas de pensar, um bocadinho fora da caixa para a área da saúde e tentávamos depois ligar com a área da saúde e com a tecnologia e, na minha opinião, resultou muito bem, porque há de facto ideias que já estão testadas noutras indústrias e que de facto se pode trazer para a saúde e que podem funcionar tão bem, obviamente, com alguns ajustes, com algumas adaptações, mas podem funcionar também bastante bem. Em relação também só aos convidados, aqui uma nota de que, independentemente da área onde vinham, para nós também sempre foi muito crítico que fossem pessoas com uma grande experiência naquilo que estávamos a falar, nos temas que estávamos a debater.
não podemos esquecer, e se calhar agora com a inteligência artificial até vai acelerar um pouco mais, que estamos a viver uma altura de fake news, na altura das mensagens de Twitter, onde tudo se sabia através de 140 caracteres, e nós sempre quisemos trazer essa profundidade da conversa, essa discussão com pessoas que realmente no seu dia a dia veem e fazem as coisas acontecer e conseguem depois explicar de uma forma relativamente simples temas tão complexos como aqueles que debatemos ao longo dos episódios. E isso, agora se calhar aqui de uma forma um pouco egoísta, foi uma experiência, uma aprendizagem brutal para nós, e acho que posso falar em nome dos dois, Uhum. e esperamos também que tenha sido para os nossos ouvintes. Temos recebido muito bom feedback nesse sentido, mas esse também foi sempre uma área de foco, foi trazer pessoas que realmente um, sabem daquilo que estão Percebem? a falar e fazem-no todos os dias. E eu lembro-me de termos várias vezes essa discussão, porque há sempre aqui, e voltando à questão da matriz, que eu acho que é giro, mas num contexto diferente, há sempre aqui uma matriz entre a expertise, quão profunda a pessoa é, e a capacidade de comunicar. É factual, nem sempre acertamos, ok? Nem sempre acertamos, porque há pessoas que transpiram, parecem ter uma capacidade de comunicar e depois nem sempre acontece, e também aconteceu até mais do contrário. Pessoas convidadas ou convidadas que não tínhamos, se calhar não vai ser o ideal, e correrem muito, muito, muito bem os episódios. E gostei aqui de relembraste-me disso, André, e eu lembro perfeitamente. Durante esta jornada, eu trabalhei na Novartis, agora já tenho a minha empresa, que é Generation Health, GenH, mas eu senti sempre, e as pessoas que me estão a ouvir que trabalham Big Corporate, a necessidade de. Tu acabas por estar, sobretudo em posições globais, muito centrado na própria empresa, na estratégia da empresa, e o podcast Cruzamento deu-me sempre novos ângulos, que era isso que nós provocávamos também nas conversas que tínhamos, novas perspectivas, e a minha empresa, sem saber, ganhou tanto, mas tanto, com esta aprendizagem, que foi absolutamente fenomenal. E vou já passar a ti, André, tocando aqui só no último ponto, para que os nossos ouvintes tenham a noção. Qual era o processo? Nós selecionávamos a pessoa, portanto, desk work, fazíamos o trabalho de computador, com contactos, víamos quem é que podia ser o perfil, abordávamos a pessoa aceitando, tínhamos uma primeira conversa informal para alinhar alguns elementos, os tópicos, depois é que gravávamos. E quero acrescentar aqui o momento 3. Muitas vezes depois da gravação, e depois vou passar a ti, André, quando desligávamos os microfones, tínhamos conversas absolutamente fenomenais. Nós muitas vezes dizíamos que quem nos dera estarmos ainda a gravar, claro, conversas confidenciais entre nós, mas em que também aí se falava de tópicos geniais, não era, André? Sim, sim, claramente. Houve muitas dessas conversas. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Eu já Sim, pego aí, quando estavas a dizer que algumas pessoas, depois, durante a conversa, parece que se abriam e, de repente, isto eu acho de facto mostra a paixão que havia quando falávamos sobre esses temas. Eu acho que é muito fácil depois, quando somos realmente apaixonados por temas, e aqui nós os dois somos pela saúde e pela tecnologia, e gostamos muito de falar sobre isso. E de repente estamos a falar com outras pessoas, com pessoas que também são muito apaixonadas por aquilo que fazem, e de repente há uma conversa extraordinária. E de facto, aqui também foi um bocadinho a nossa decisão limitar estes episódios a 30 minutos, queríamos ser também de alguma forma concisos, e depois acabavam por acontecer essas conversas offline. Em que, se fosse gravado, dava umas boas horas a mais de uhum, podcast, mas conversas muito, muito interessantes, e mais uma vez sempre na continuação daquilo também que os nossos ouvintes ouviam no episódio, mas que nos permitiam pensar de forma diferente, não só preparando próximas conversas do podcast, mas como tu dizes e com muita razão, Daniel, também trazer para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, essas ideias diferentes e implementar por vezes soluções que não tínhamos pensado anteriormente. E eu acho, e aqui também deixar um agradecimento muito especial a todos os nossos convidados que nos trouxeram essas ideias, porque, e eu julgo que eles e elas saibam, realmente moldou também muito da nossa forma de pensar e muitas da forma como nós fizemos as coisas. E tu disseste, não foram só convidados e convidadas nacionais, foram também internacionais. O nome era um pouco difícil de pronunciar, hum. mas isso também nunca foi um fator. Cruzamento. Assim, nunca Cruzamento. foi, exatamente. Nunca foi um fator que dissessem, não, nós não queremos falar por causa do nome. Acho que as pessoas acabavam por tentar aprender, o que também demonstra que às vezes nós, se calhar,
ficamos muito presos por estas coisas, não tenho o nome certo, aliás, o logotipo, quando nós começámos, tivemos alguns comentários se o vermelho seria a melhor cor e o verde, É. mas às vezes é mesmo pegar nestes elementos, continuar, porque depois o que interessa realmente, aquilo que faz a diferença é o conteúdo, e os nossos convidados trouxeram de facto esse conteúdo. Sem dúvida, o conteúdo. Se calhar agora aqui dois ou três elementos podem ser interessantes, não são assim tão óbvios. Portanto, nós já falámos sobre o processo que nós tínhamos. Nessa conversa informal que tínhamos com os nossos convidados e convidadas, trabalhávamos alguns temas. E depois eu e o André no background fazíamos algumas sugestões de temas barra perguntas para serem debatidos e enviávamos com antecedência ao convidado e convidada. Portanto, eles e elas tinham uma noção do que ia ser perguntado, que também lhes permitia ter alguma preparação, mas nós tínhamos um cuidado especial, não era, André? Nós não mandávamos com muita antecedência. Não. E eu acho que éramos um bocadinho mauzinhos para os nossos convidados e enviávamos, se calhar, com o máximo de 48 horas. E aqui, brincadeiras à parte, não é uma questão de ser mauzinho, era assim para mantermos também alguma informalidade na discussão e mantemos algum. As perguntas acabavam por ser um pouco um guião que nós tínhamos para estarmos algo alinhados no tema, mas nunca quisemos, nem nunca fizemos um estilo de entrevista, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E aí, mais uma vez, eu achei, Uhum. eu confesso no episódio número 1, estava um bocadinho curioso para ver como é que isso ia funcionar, e nós falámos um pouco também, ou bastante na altura, sobre o formato, mas 4 anos depois estou muito contente porque, de facto, Sucesso. foi, Conseguimos. foi, foi. Uhum. E eu Uhum. acho que os convidados e as convidadas apreciaram também o facto de não ter perguntas rígidas, porque lhes dava também alguma liberdade para falar uma vez mais, naqueles temas que são apaixonados. E eu Uhum. acho que da nossa parte, e sobretudo da parte de quem nos ouve, o facto de não termos estado limitados por uma pergunta-resposta, permite também que as conversas às vezes fossem por caminhos que nós não estávamos à espera Uhum. e acabou por trazer também esse valor. Tanto valor que eu aqui fazendo um bocadinho a ponte, tenho que também referir e lembrar-me que acabou depois por surgir um bootcamp Uhum. também pela intensidade dessas conversas. E fomos abordados, tivemos algum feedback, tivemos algumas questões relacionadas com os episódios e com o conteúdo que estava a gerar, e também daí nasceu depois a necessidade de fazer este bootcamp para poder responder a essas perguntas um pouco mais detalhadas. E o podcast é um bocadinho disto, às vezes é um bocadinho unidirecional, e recebemos feedback através dos vários meios de redes sociais, e-mail, Uhum. etc. Mas de facto houve aqui esta necessidade de diálogo direto com os participantes, que se mostraram também muito, muito curiosos, e foi daí que surgiu o bootcamp. Também foi assim, uma experiência bastante engraçada e bem sucedida, não foi, Daniel? Sim, o bootcamp de alargar, olhar sempre para a comunidade, para pensarmos mais além e permitiu-nos estar próximo também das pessoas que nos ouvem todos os dias. E é curioso, aqui voltando também ao ponto atrás, coisas behind the scenes que não são assim tão óbvias, éramos com frequência contactados e recebemos mensagens, sobretudo no LinkedIn, mas também por e-mail, de episódios que as pessoas tinham ouvido há vários anos. E esse era o nosso, a nossa verdadeiro objetivo e foi conseguido, porque ouvi aquele episódio, tomei uma determinada decisão e estou agradecido ou agradecida por ter ouvido aquele episódio. Isso é mesmo transformador, tu sentires por uma coisa que nós criámos, André, do nada, que não existia, tivemos impacto, e um impacto positivo, neste caso, as pessoas nos escreveram, na vida das pessoas. Outra curiosidade, também que eu me estou a lembrar, chegou ali depois a um momento que o cruzamento tem realmente bastante visibilidade no ecossistema português da saúde e da tecnologia. Começámos a ser contactados por várias empresas, grupos de comunicação, alguns deles bem grandes, e I Stay Here, para, para que queriam que nós entrevistássemos pessoas que esses grupos e essas pessoas queriam. E vamos ser muito transparentes. A linha editorial foi sempre muito claro, é nossa, foi sempre isso que transmitimos. Contudo, nós ouvíamos sempre e quando havia um fit para aquilo que nós pretendíamos, cruzamento de tecnologia e saúde, a pessoa era mesmo interessante, tinha a profundidade que nós queríamos, prosseguimos. Quando não havia, declinámos gentilmente. André, queres elaborar mais sobre isto? Bem, Não, não há assim mais nada para... não, eu não tenho assim muitos mais comentários. Eu acho que aqui também sempre tivemos
o open mind do outro lado, para estarem abertos o suficiente para essas conversas, para percebermos se havia realmente um fit para o podcast e para a nossa audiência em particular, ou não. E acho que isso sempre foi falado de mente muito aberta, com uma perspectiva de curiosidade total. Por isso, acho que sempre foi bem gerido de ambas as partes. Mas, Sim, sim. Interessantíssimo. E se calhar para revelar aqui, caminhando para o final, outro aspecto operacional para nós era extremamente interessante. Portanto, eu e o André reuníamos duas, três vezes por semana. Se calhar, portanto, para perceberem a densidade disto, são, pá, baseline, facilmente 3 horas semanais. Um disclaimer: o André fez um trabalho absolutamente fenomenal com as edições, depois fizemos outsourcing, mas isso é muito importante, a qualidade. O André sempre foi muito keen on, e eu acho excepcional mantemos a qualidade do áudio, das gravações, das edições. Isso é um trabalho absolutamente fantástico, porque sem isso não faz sentido. Depois, se o som é mau, depois as pessoas desconectam. Para acrescentar, e depois vou passar para ti, André, para alguma coisa final que queiras dizer. Nós tínhamos um project plan, um plano semanal muito, muito detalhado, para além das nossas reuniões, com quando é que gravávamos a entrevista, quando é que preparávamos as perguntas e enviávamos as perguntas. Portanto, estamos a falar de 4 anos com um profissionalismo e uma execução, do meu ponto de vista, exemplares, porque só assim garantimos cada 2 semanas, assim começávamos uma nova série, saiu sempre um episódio. Exatamente, e ainda me lembro quando tínhamos as nossas reuniões às 6:30 da manhã Pois, pá, para falar sobre estes temas. Mas aqui mais uma vez, foi tudo feito com muita paixão. Eu acho que ao longo destes 4 anos foi um projeto que ambos liderámos com muita paixão. Sentíamos que havia realmente esta necessidade, e isso também trouxe aquela adrenalina para levantar de manhã cedo e focar no cruzamento. Dá trabalho, como tu disseste, Daniel. Foi um processo de aprendizagem muito grande, mas no fim, eu acho que genuinamente e de uma forma muito humilde, acho que conseguimos adicionar valor com as conversas que trouxemos. E, e agora estamos a chegar a esta fase, o futuro do podcast Cruzamento. Queremos também falar sobre isto, mas ainda não vai ser hoje. ainda não vai ser hoje. Portanto, têm que aguardar para o episódio número. Tem, exatamente. É o episódio número 100. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão, façam-nos. Estamos disponíveis nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, mas também no Facebook e no Twitter. E para o episódio 100 teremos todo o gosto em endereçar algumas dessas questões. Até breve. Alguma nota final, Daniel? Eu ia dizer, até breve, já estava encadeado no nosso guião, porque nós tínhamos o guião inicial e final sempre, e era assim que acabava e começava. Não, André, acho que já revelámos muito, e se calhar reforçar, caso estejam a pensar ou já tenham podcast e queiram trocar ideias, temos um serviço de consultoria muito, muito interessante e podemos com certeza trocar ideias e aprender também mutuamente. Então, assim, despedimos-nos e contamos convosco para o episódio 100, o próximo episódio do podcast Cruzamento. Até breve. Até breve.